Muito bem, pessoal. Nós vamos falar, então, sobre a terapia da hipertensão. Qualquer dúvida, vocês podem interromper a qualquer momento, tá ok? Muito bem. Nós já falamos, né, alguma coisa sobre pressão, né, arterial, quando nós falamos lá em fisiologia. Falamos também alguma coisinha em farmacologia 1, né? E a pressão, tá, é o produto, o débito, pela resistência vascular periférica. Quando nós temos um estado de hipertensão, onde nós vamos precisar utilizar um fármaco, né, para corrigir a pressão, esse fármaco ele precisa ter um mecanismo, né, que vai interferir em um desses produtos, ou em cima o débito, ou em cima da resistência vascular, ou muitas vezes sobre até os dois, né? Os fármacos podem estar agindo tanto sobre o débito quanto na resistência vascular. Os fármacos, eles podem reduzir o débito cardíaco ao inibir a contratilidade, o miocárdio. Certo? E para a gente recordar um pouquinho, vocês lembram como que a gente pode interferir na contratilidade cardíaca? Alguém lembra? Qual que é o meio que eu tenho para interferir na contratilidade do miocárdio? Quem quiser, abra e fale, por favor. Inibir o cálcio, professor? O cálcio? Inibir o cálcio é uma forma, tá? É uma forma. Mas ao inibir o cálcio, e a gente vai falar sobre isso mais na frente, né? Você pode conseguir ou provocar situações, né, que não é muito o ideal, né? Existe uma forma mais simples. Não lembra? A nível de receptor. Bloqueador de beta 2? Ou é beta 1? Beta 1, né? Isso. Beta 1. O coração é beta 1. Então, inibindo o receptor beta 1, né? O que o beta 1 faz? Ele aumenta a força e a frequência cardíaca, né? Então, se eu utilizar um bloqueador e beta, eu vou estar reduzindo a contratilidade, reduzindo a frequência e consequentemente, eu vou interferir no meu débito. Eu vou diminuir o meu débito. Certo? Então, veja, um bloqueador beta, né? A redução da pressão de enchimento ventricular é obtida por meio de ações sobre o tono venoso ou sobre o volume de sangue através de efeitos renais. Então, veja, eu posso reduzir a pressão reduzindo o enchimento ventricular.
reduzindo o sangue que chega. Para que isso aconteça, eu tenho que interferir na resistência vascular. Como que eu vou diminuir o enchimento ventricular? Alguém tem a noção? Vale chutar também, tá? Ninguém quer participar, gente? O sangue que está chegando ao coração, que está enchendo as câmaras, da onde que esse sangue vem? Esse sangue está vindo à periferia, está chegando pelas veias, certo? Qual a característica dessas veias? A veia é um vaso de complacência, né? De capacitância. Ela tem a capacidade de dilatar muito. Então, se eu usar um vaso dilatador, eu dilatando as veias, esse fluxo que está chegando o coração, ele vai ser reduzido. E por quê? Porque está ficando mais sangue dentro das veias. Tá dando para entender, gente? Então, se eu dilatar as minhas veias, eu seguro mais sangue dentro delas, eu diminuo o enchimento, eu diminuo o meu débito, eu diminuo a pressão. Tudo bem? Sim. Sim. De que forma que eu posso reduzir o meu débito, reduzir a pressão, utilizando os rins para isso? Aumentando a diurese. É isso que eu ia falar. Isso. Com o quê? O que eu uso para isso? Em termos de farmacologia. De fármaco. Há medicamentos que mexem no nível de sal, né? Os diuréticos. Diuréticos. Muito bem. Diuréticos. Né? Então, se eu der um diurético, eu passo o quê? A filtrar mais, a excretar mais líquido, diminuindo o volume. Se eu diminuo o volume, eu diminuo também o meu débito, eu diminuo a pressão. Ok, gente? Veja, eu estou só assim pincelando as formas que a gente pode interferir na pressão. Tudo bem? Tudo. Então, a resistência periférica, ela pode ser reduzida por ação direta sobre o músculo liso. Gente, vamos parar aqui um pouquinho e ver. Como é que eu posso interferir na resistência periférica agindo diretamente no músculo liso? De que forma? Vocês lembram? Não lembram? O que eu tenho no músculo liso? Receptores? Receptores, muito bem. Que receptor em se tratando de vasos? Alfa 2, acha? Alfa 1. Até posso ter o alfa 2, mas o principal aí é o alfa 1. Alfa. Né? Alfa. E o que o alfa faz no vaso? Relaxamento? Não, ao contrário. O alfa, ele faz vasoconstricção. O alfa é o vasoconstritor. Tá? Então,
E se eu aumentar a constrição, eu aumento a resistência. E eu aumento a pressão. Então, se eu interferir em alfa, bloqueando esse alfa, eu bloqueio a constrição. Eu vou ter um relaxamento desse vaso, reduzindo a resistência periférica, reduzindo a pressão. Então, um bloqueador alfa também é um antihipertensivo. Ok? Entenderam, gente? Gente, Sim. qualquer dúvida é só interromper, por favor. Tudo bem? Então, olha lá, a resistência periférica pode ser reduzida por ação direta sobre o músculo liso, que foi o que a gente falou agora, de alfa, produzindo relaxamento dos vasos, né? E resistência. Quem são os nossos vasos de resistência? As artérias, né? Ou ao interferir na atividade de sistemas que produzem constrição dos vasos. Sistema simpático, né? O simpático, ele está agindo, né, sobre os nossos vasos, estimulando os receptores alfa, promovendo vasoconstrição. Eu posso ter a vasodilatação, como nós já falamos, só bloqueando o alfa, né? Vou lá, dou um bloqueador alfa, eu vou ter vasodilatação. Agora, eu posso também agir a nível de sistema. Eu posso bloquear o simpático a nível central. Eu bloqueando o simpático, eu diminuo os estímulos simpáticos para a periferia, eu diminuo os estímulos em alfa. Eu vou ter também vasodilatação, tá? Essa forma, a gente já usou muito isso no passado, utilizando um fármaco que a gente vai falar dele, que é a metildopa. A metildopa é um bloqueador simpático a nível central. A gente não usa isso hoje como fármaco de primeira, segunda escolha, né? A gente usa em terceira, quarta, a não ser na hipertensão gestacional, que a metildopa é uma das primeiras opções, tá? Isso, a gente vai falar dela, mas ela é muito segura, tanto para a mãe quanto para o feto. Por isso que a gente usa ela na hipertensão gestacional. Ok? Muito bem. Gente, então, vamos lá. Pressão arterial. Nós precisamos, né, de pressão para que a gente tenha uma boa perfusão tecidual. Nós fomos feitos para ter pressão, né? Tanto que nós temos vários mecanismos fisiológicos de controle e pressão, mas sempre para quê? Sempre para aumentar. Para diminuir, praticamente nós não temos, né? Então, nós precisamos de pressão. E a pressão, ela é igual ao nosso débito cardíaco, né? Que a gente já comentou. O débito. O que vem o nosso débito? O débito, ele vem do volume sistólico. Lembra quando eu mencionei o retorno venoso, o enchimento ventricular?
é aquele sangue que vai dar o volume sistólico, né? Então, se eu diminuir esse volume, gerando uma vasodilatação, segurando o sangue dentro das veias, eu vou diminuir o meu débito, né? Esse é volume, tá, de sangue que está chegando, que está vindo para o coração, eu chamo de pré-carga, tá? A minha pré-carga. A pré-carga, então, é a quantidade, é o enchimento ventricular, é o volume que está chegando. Isso é a minha pré-carga. Para que eu reduza a pressão, eu tenho que reduzir a minha pré-carga. E a pré-carga, ela é reduzida como? Dilatando as veias, usando um diurético, tá? Tudo isso vai interferir na minha pré-carga. A contratilidade. A contratilidade, ela também pode interferir no volume sistólico. Gente, um parênteses aqui. O que é volume sistólico? Vocês lembram? Volume sistólico é o volume ejetado em cada contratilidade. Tá? Em cada contração, o coração ejeta um volume. Esse volume é chamado de volume sistólico, ok? Agora, a força de contratilidade também vai interferir no volume sistólico. Se eu tiver uma perda de força, uma redução de força, obviamente, eu não vou ter força suficiente para ejetar todo o sangue que se encontra dentro do ventrículo. Então, o meu volume sistólico vai ser diminuído. E se diminui o volume sistólico, diminui o meu débito. Tudo bem? Como é que eu vou reduzir ou interferir na minha contratilidade cardíaca? Vocês já responderam isso hoje. Através do quê? Que eu reduzo a contratilidade? Que fármaco? Beta-bloqueador. Beta-bloqueador. Muito bem. Ok? E o débito, né? Também tem a ver com frequência cardíaca, né? Débito é volume sistólico vezes frequência cardíaca, né? E a frequência também é dada pelo beta, né? Pelo beta 1. Então, se eu utilizar um bloqueador beta, eu vou estar também reduzindo frequência cardíaca. E reduzindo frequência, eu também vou reduzir o meu débito cardíaco. E a minha pressão arterial é igual ao meu débito vezes a minha resistência periférica. Não é? A resistência periférica está relacionada com a minha pós-carga, né? A pós-carga. A pós-carga, gente, é o trabalho, né, que o coração tem para conseguir ejetar, né, aquela quantidade de sangue que está dentro dos ventrículos. Então, o volume de ejeção, né, depende muito da força de contratilidade, do esforço do coração. Esse esforço, junto com esse volume, é que vai me dar essa pós-carga. Como que eu posso reduzir a minha pós-carga?
Só para ver se vocês entenderam o que é essa pós-carga. Como que eu posso reduzir a minha pós-carga? Não lembram? Deixa eu relembrar uma coisinha para vocês. O sangue que está dentro do ventrículo, para ele sair para a artéria, o que precisa acontecer? A válvula da artéria aorta, ela precisa se abrir. Concordam comigo? Como que essa válvula se abre? Vocês lembram? Diferença de pressão. Diferença de pressão. Muito bem. Aonde que eu tenho maior pressão? Ventrículo esquerdo. Entre ele e a artéria aorta, quem está em maior pressão? Artéria. A artéria aorta. Então, o ventrículo esquerdo, ele vai precisar o quê? Se contrair muito, e para isso ele tem que ter força, não é isso? Para que a pressão dele aumente, supere a pressão da artéria aorta, não é? Para a válvula se abrir e o sangue ser ejetado. Ok? Esse esforço que o ventrículo faz para recuperar ou para ganhar pressão, esse esforço dele para superar a pressão da artéria aorta, é que eu vou chamar de pós-carga. Ok? Bom, como que eu posso reduzir esse esforço? Silêncio. Aumentando a pressão periférica. Como? Aumentando? Aumentando a pressão dos vasos, ou diminuindo a força de contratilidade. Então, é ao contrário, né? Veja, o ventrículo, ele precisa se esforçar para superar a pressão que está dentro da artéria aorta, não é isso? Esse esforço é que eu chamo de pós-carga. Agora, e se eu dilatar a artéria e a pressão da artéria reduzir? O que vai acontecer com o esforço cardíaco? Vai diminuir. Hã? Vai diminuir. Vai diminuir. É isso que é a diminuição da minha pós-carga. Entenderam isso? Sim. Então, eu gerando, tá, uma redução da vasoconstricção da artéria, eu dilatando a artéria, reduzindo a pressão dentro dela, eu reduzo essa pós-carga e eu alivio o esforço do coração. Tá? É por isso que os pacientes hipertensos, não tratados adequadamente, eles podem vir a ter o quê? Insuficiência cardíaca. E por quê? Porque o coração sempre vai estar trabalhando muito mais, ele vai estar sempre se esforçando cada vez mais. E aí isso pode vir a ter uma insuficiência cardíaca. Tá como de ontem. Entenderam isso, gente? Sim. Ficou alguma dúvida aí, gente? Por favor, é só perguntar.
Pessoal, a terapia da hipertensão, né? Como que o médico vai prescrever aí um medicamento, né? Como que o médico se orienta para isso? Como que nós temos as orientações para tratar um paciente? Existem os protocolos, né? Os protocolos clínicos. E cada especialidade lança o seu protocolo. Bom, esses protocolos, eles acabam ditando algumas normas, né, para que você use o medicamento. Evidentemente, né, o médico sempre vai escolher aquele medicamento que está aí mais de novo no mercado, né, com pesquisas clínicas já conhecidas, né, e com resposta, né, clínicas satisfatórias. Mas vamos lá. Um paciente chega no consultório. Esse médico vai prescrever um fármaco. De início, tá? De início, a primeira droga antihipertensiva, tá? Esse médico vai ter que avaliar esse retorno, né? Então, se essa primeira droga antihipertensiva não promover uma resposta satisfatória, tá? Não reduziu de forma satisfatória a pressão, é razoável. Então, aí que o protocolo fala, né? Orienta esse médico. Se você escolheu uma droga e essa droga não teve uma resposta satisfatória, é razoável suspendê-la e tentar outra. Isso por quê? Porque sempre tem que ter o intuito, tá, de controlar a pressão em monoterapia. Em mono. A ideia é essa. Eu tenho que fazer de tudo, esforçar ao máximo para tentar controlar a pressão em monoterapia. Ok? Muito bem. Quando a droga é prescrita apresentar uma resposta parcial, tá? Bem, então, essa resposta parcial é uma resposta que não foi totalmente satisfatória, né? Não chegou, assim, a controlar adequadamente, mas teve uma melhora. Então, nesse caso, o protocolo aconselha, tá, adicionar outro medicamento em pequenas doses do que aumentar a dose do primeiro. Veja, é sempre orientado utilizar doses terapêuticas baixas, não aumentar dose do medicamento. Por que é aconselhado isso? É melhor que você use 2 fármacos em dose baixa que utilizar um fármaco em dose alta. E por que isso? Porque está comprovado nas pesquisas, né, que o aumento de dose aumenta muito mais os efeitos colaterais desse fármaco do que a resposta clínica. Isso está comprovado, tá? Então, é preferível que você use fármacos associados em dose baixa, ok? Então, na hipertensão grave, essas combinações de fármacos são praticamente inevitáveis, né? E sendo mais efetivas com medicamentos
de mecanismo de ação diferente. Isso é uma outra coisa, gente, que você pode analisar aí. Vocês, na prática, vão ver muitos médicos fazendo coisas erradas, tá? Muito. Vamos supor, pegar a receita para hipertensão de losartana e captopril associado. E por que eu não devo associar a losartana e o captopril? O captopril é inibidor de ECA, né? Inibindo a ECA, eu não tenho a formação de angiotensina 2. Ok? A gente vai falar tudo sobre isso ainda, tá, gente? Mas só para a gente entender aqui. Então, o captopril inibe a ECA, inibe a síntese de angiotensina 2. Muito bem. Eu não tenho, então, angiotensina 2. Ok. A losartana. A losartana é uma outra classe que é o bloqueadora do receptor de angiotensina 2. Opa! Um inibe a síntese dela. O outro inibe o receptor dela. Tem lógica associar esses dois fármacos? Não tem. Porque se eu estou inibindo a síntese, eu não vou ter angiotensina 2 para se ligar ao receptor. Ou se eu estou bloqueando o receptor, o que me interessa a síntese? Tá entendendo, gente? Professor, Oi. não é ao contrário? Ao contrário o quê? A losartana inibe a produção de angiotensina e o captopril bloqueia o receptor? Não. Porque o captopril é BRA, não é? Não. E A losartana que é BRA. A losartana O que é BRA? O captopril, ele é IECA. O captopril é IECA, entendi. É IECA. E a losartana é o BRA. Tá bom, obrigado. Tá? Então, gente, isso não se justifica. E vocês têm certeza que vocês vão pegar certa receita com esses dois medicamentos juntos. Tá? Então, sempre que houver associação, né, tem que tomar o cuidado, tá, do mecanismo. Os fármacos, obviamente, precisam ser em mecanismos diferentes. Ok, gente? Muito bem. Gente, a pressão. Vamos lá. A pressão arterial, a gente já falou aqui, né? A pressão é um produto da relação do meu débito cardíaco com a resistência vascular, né? Então, vejam, como é que eu posso estar aqui interferindo na resistência vascular? Os bloqueadores e canais e cálcio, tá? Eu tiro o cálcio dos vasos, né? Do músculo liso do vaso, o vaso vai dilatar. E eu tendo uma vasodilatação, né? Eu vou diminuir a resistência vascular. Então, aqui eu só estou apontando para vocês as classes e aonde eles agem, tá? Não se preocupem em decorar isso, tá? Isso aqui é só para a gente ilustrar, né? E depois a gente vai estar falando de cada uma dessas classes, tá? Agora, veja, o seguinte, nós falamos aqui, bloqueador do canal e cálcio. Olha aqui o bloqueador do canal e cálcio agindo aonde? Aqui também.
Lembra que vocês falaram isso? Eu perguntei, vocês falaram do cálcio, né? A frequência cardíaca. Se eu bloquear o canal de cálcio da fibra muscular cardíaca, eu vou também reduzir a frequência cardíaca. E automaticamente eu interfiro também no volume sistólico, interferindo no meu débito, interferindo a pressão. Ou utilizando aqui quem? Antagonista beta, os bloqueadores beta, né? Eu reduzo força, frequência, né? E automaticamente eu reduzo também o volume. Ok? Olha, o antagonista beta e o bloqueador e cálcio interferindo na contratilidade, interferindo no volume. Eles já interferiram aonde? A frequência, né? Agora está a contratilidade. Então, às vezes você faz uso de uma classe de fármaco, tá? Que o mecanismo dela se encaixa em várias áreas, em vários locais, entendeu? Contribuindo para uma melhor redução e pressão, tá? Aí, a nível de retenção de líquido, né? Os diuréticos, inibidores da ECA, antagonista de AT1. Gente, esse antagonista de AT1 é o BRA, tá? É o bloqueador do receptor de angiotensina 2. Esse receptor de angio 2 é o receptor AT1, tá? Então, antagonista de AT1 é o BRA. Ó, antagonista alfa-1, reduzindo o tônus venoso, eu comentei isso com vocês lá atrás, reduz a minha pré-carga, reduz o volume, reduz o meu débito, reduz a pressão, tá? E aqui são fármacos vasodilatadores, né? O nitroprussiato de sódio é utilizado em urgências, né? Inibidor da ECA, antagonista de AT1, também são vasodilatadores, também interferem no tônus venoso, tá? Diminuindo aí a vasoconstricção. Mais uma vez, antagonista alfa, tá? Na resistência, né? Antagonista alfa-2, desculpa, agonistas de alfa-2 centrais. Esses fármacos aqui, gente, agonista de alfa-2, aqui entra a clonidina e entra também a metildopa que eu falei para vocês, tá? De novo, antagonista alfa, agonista de alfa-2, a clonidina, a metildopa, inibidores de ECA, antagonista de AT1, interferindo, então, diretamente na resistência vascular. Tá? Mais uma vez, alguns outros fármacos, ó, inibidores da ECA, antagonista de AT1, veja que eles entram, tá? Em várias partes, agem em vários pontos, tá? Por isso que são fármacos hoje bastante utilizados, né? São fármacos, assim, praticamente de primeira escolha hoje no tratamento da hipertensão. Ok, gente? Muito bem. E aí, gente, eu falo com vocês, a gente é por aqui hoje, né? Porque agora a gente vai começar a nossa próxima aula a falar diretamente sobre as classes, tá?
eu vou usar aí, tá? A gente vai começar a falar principalmente dos diuréticos, ok? Então, agora eu abro aí para vocês perguntas. Pode abrir os fones, pode falar à vontade. Ninguém quer falar nada, gente? Professor, rapidinho, a literatura, qual vai ser? Porque não está disponível ainda o plano de ensino? Não, a literatura é praticamente a mesma ainda, tá? Principalmente o Penildon Silva, tá? O Penildon Silva é muito bom. O Hang, tá? O Penildon Silva e o Hang são os dois que eu, assim, o que eu gosto mais. Professor, Oi. quando às vezes encontrar, por exemplo, a losartana e o captopril na receita, a gente pode supor que o médico prescreveu por causa do que você falou de é melhor ter 2 fármacos de dose baixa do que um só de dose alta? Ou a gente tem que pensar que, sei lá, ele não sabe mecanismo de ação, não sei. Então, quando você encontrar, tá, um captopril e uma losartana associada, né, provavelmente esse médico ele não sabe o que faz. Essa é a verdade, né? Mas a gente precisa ir devagar nesse ponto. Por quê ir devagar? Porque existem situações muito específicas, como num caso de complicações nefróticas, em que justifica associar. Entendeu? Então, para falar que não, tá, e que é sempre errado, eu não posso falar. Tá? Existe a situação clínica que justifique, mas na hipertensão não justifica. Tá? Na hipertensão não se justifica. Tudo bem, gente? Tudo bem, obrigado. Professor, você pode repetir para mim, por favor, qual mesmo? Se você comentou que um inibe ECA e o outro inibe o receptor, né? É o bloqueador do receptor de angiotensina 2. A gente fala BRA, a losartana. É o exemplo dessa classe. Ok? Mais alguma coisa, gente? Gente, hoje, eu acho que a Marlene ainda não validou o nosso plano, e eu não estou conseguindo ter acesso ao cronograma, então eu não consigo fazer a chamada hoje. Então, hoje, excepcionalmente, tá? E depois eu ponho a presença para todo mundo. Ok? Eu vou parar a gravação.